Está a configurar. Então, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos está a acompanhar e boa tarde a 3 artistas que estiveram aqui no Centro Cultural durante praticamente um mês a apresentar o seu trabalho intitulado Desenho em Cena, a exposição que poderá ver ainda hoje até às 8 horas da noite. E estamos a fazer o fecho dessa exposição com uma conversa com 3 dos 4 artistas que aqui estiveram. Os artistas que aqui estiveram foram a Ana Biscaia, o António Jorge Gonçalves, a Letícia Moraes e a Rachel Caiano. Por motivos de força maior, a Letícia hoje não pode estar. E esta conversa vai ser moderada pela Filipa Malva, que é cenógrafa e figurinista subejamente conhecida, e a quem eu pedi que moderasse esta conversa, que certamente vai ser muito interessante. Assim, deixo agora nas mãos da Filipa a orientação da conversa e agradeço mais uma vez aos artistas que aqui estiveram, porque foi uma exposição belíssima, fora da caixa, visitada por várias pessoas, por muita gente até, e as pessoas gostaram muito sempre, portanto, com feedback muito positivo. Filipa, deixo-te. Obrigada, Cristina. Antes de mais queria dar as boas-vindas e também agradecer à Cristina Faria e ao Centro Cultural Penedo da Saudade pela toda a ajuda que tem dado a uma série de artistas e pessoas ligadas a várias áreas das artes, de apoio na criação de exposições, espetáculos, conferências, etc. Nós vamos encerrar com esta conversa uma exposição que a mim me diz muito, um trabalho que tem sido desenvolvido com uma das ilustradoras desta exposição já há vários anos em colaboração com o Teatrão em Coimbra, que é a Ana Biscaia, e que desafiou mais 3 artistas, o António Gonçalves, a Letícia Moraes e a Raquel Caiano, para pensarem o que é isto da exposição, de uma exposição sobre desenho em cena. Cada um deles teve uma aproximação ao tema bastante diferente, cada um deles ficou responsável por uma das salas do piso de exposições do Centro Cultural e vamos ouvir um bocadinho do o que é que eles pensaram e de que maneira é que enfrentaram este desafio. Então a minha primeira pergunta para vós era tentar perceber de que forma é que o desenho e a performance ou o teatro ou as artes performativas se cruzam na vossa obra. De que maneira é que isso, ou até mesmo um exemplo, onde é que isso acontece? E seguindo aqui a ordem de nomes, vamos começar com o António, pode ser? Não, a primeira é a Ana. Se for por ordem alfabética, a primeira é a Ana. Se quiser começar por mim, Ana. começam por mim, mas Ana. Queres que eu responda primeiro? Então, a primeira experiência que tive em que o desenho se cruza com a performance, ou neste caso com o teatro, de uma forma, diria, mais pura e dura, foi com a experiência que tive com o Teatrão, em 2016, quando fizemos o Sofia. Que é uma peça que põe em cena vários textos da Sofia de Melbrenner. E eu fui convidada a colaborar com a companhia enquanto ilustradora. E foi... Eu gostava de partilhar convosco um bocadinho a sensação que eu tive quando comecei a ir aos ensaios. Que é uma ilustradora entra numa sala de ensaios e com a prática toda de ilustração que tem de anos a fio, não é? Que é estar sentado ao estirador a tentar decifrar um texto e a tentar passá-lo para desenho, e aí o desenho acontece de uma forma, quase diria, dentro de uma concha, em que eu estou comigo e com o autor que me está a dizer coisas. Agora, quando eu entro numa sala de teatro, há uma série de coisas que acontecem
que nós sabemos, até enquanto espectadores, que acontecem. Por exemplo, a sala de ensaios, onde os atores ensaiam e onde estão em conjunto com o encenador, neste caso com a Filipa, com a cenografia figurinista, mas também com outras pessoas que fazem parte da equipa do teatro. E basicamente eu entrava na sala de ensaios e era uma espectadora daquele ensaio e não percebia grande coisa como é que a ilustração podia de facto ocorrer ali, ou seja, o que é que pode acontecer aqui, ou como é que eu vou ilustrar estes textos que eles estão a dizer, e muitas vezes não diziam, era só movimento de corpo. E houve uma vez que, em conversa com a Filipa, que ela me tranquilizou um pouco, embora eu também na altura não tivesse muita noção do que é que aquilo queria dizer, que são os atores que te vão dar essas respostas todas, pronto, e à medida que o trabalho de ensaios foi avançando, uma pessoa vai construindo coisas, não de uma forma muito racional e lógica por vezes, mas coisas que vão acontecendo. E eu acho que, para responder à tua pergunta, Filipa, eu acho que o desenho acontece neste processo de partilha de tempo de trabalho, de visionamento, quase diria, de ensaios. Às vezes nós estivemos a fazer, mesmo neste período pandémico que estamos ainda a atravessar, visionamento de ensaios via Zoom, que é uma cena assim um bocado estranha, mas estarmos cada um em nossas casas a olharmos para o que eles estão a fazer. E o desenho surge aí, muitas vezes surge de uma forma muito, muito primária, muito inicial, que é uma pessoa estar, por exemplo, a assistir aos ensaios e estar a desenhar aquilo que está a acontecer, né? Desenhar os movimentos dos atores, basicamente isto, e pensar também no desenho que eles eu às vezes olho para eles e penso no desenho que eles têm, que eles fazem, não é? Assim, os corpos todos em conjunto, como é que desenho é aquele? Mas depois o desenho neste caso a ilustração surge à medida que as coisas vão avançando e não é uma coisa, não se tem uma solução à partida, acho eu. À medida que se vai lendo os textos, à medida que vamos vendo o que é que acontece em cena, podemos ou não ter ideias e discutimos-las. Há uma coisa que eu gosto muito nesta questão do desenho em cena, ou do desenho para teatro, que é a questão do coletivo, não é? Acho que é altamente exigente, de outra maneira, porque não dependemos só de nós. Há sempre um coletivo por trás que está lá sempre e ao qual nós temos, do qual fazemos parte, e portanto há que respeitar essa ideia de grupo, e isso é uma coisa altamente exigente, mas muito, que nos dá muita coisa em retorno também. Isso é uma coisa que eu gosto particularmente. Mas uma pessoa nunca sabe como é que o desenho vai acontecer. O desenho acontece, a sensação que eu tenho é que o desenho acontece nesta experiência que tenho tido com o teatrão, à medida que as coisas vão acontecendo. E nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. Quer dizer, podemos ter coisas mais ou menos balizadas, podemos ter ideias e podemos ir para os ensaios e propor coisas, mas lembro-me sempre da experiência do Manuel, que agora vai ser reposta, que é assim, que foi muito diferente do da Sofia, mas que tem a ver justamente com isto, com estar no ensaio e ver as coisas a acontecer, a propor, e as coisas vão acontecendo à medida que nós vamos propondo as coisas, e eles vão experimentando, não é? E vês, resulta ou não resulta. Portanto, eu acho que não existe uma fórmula para o desenho aparecer em cena ou dentro da performance, mas é uma coisa que está lá sempre. Nem que seja pelo movimento, não é? A questão quando os atores se mexem, eles têm uma forma muito... São exímios, têm treino e sabem como fazê-lo, porque de facto o desenho está lá, no desenho daqueles corpos, que é uma coisa que me agrada muitíssimo ver. Assim, aquela coisa de não existe nada e de repente eles começam a desenhar coisas com o corpo. Não existem figurinos, não existem cenários, não existe ilustração, não existe desenho, mas o próprio corpo do ator é uma coisa, é desenho em si. Então pensa um bocado nisso. Isso é uma coisa que é muito mágica. Por exemplo, a questão das marionetes também, quando eles começam a manipular as marionetes e de repente uma pessoa fica... Há ali qualquer coisa
Acho que o desenho tem muito disso também, a magia do desenho. Cruza-se um pouco com a magia do teatro, porque nós nunca sabemos o que é que pode acontecer, mas acontecem coisas de facto, quando uma pessoa pega num lápis e já está, passado um tempo, e vamos transformando as coisas. Não, as coisas também vão sendo feitas por camadas, muitas vezes, no desenho isso também acontece, pode-se apagar, andar para trás, isso é muito bonito. Pronto, acho que já me alonguei, agora vou passar a palavra ao António. António, como é que isso começou? Olha, isto começou em 1993, 94, ou seja, no século passado, um pouco aos trambolhões, porque eu venho da banda desenhada, quer dizer, o desenho para mim desde pequenino sempre foi uma estratégia sequencial. Eu sempre fiz isso, não é? Sempre, desde muito, muito pequenino mesmo, que me habituei a contar a querer contar alguma coisa por sequências de imagens, mesmo até antes de eu saber o que era a banda desenhada, e portanto isso sempre me seguiu todo. O início da minha vida profissional também foi por aí, e os primeiros livros que eu publiquei profissionalmente eu fiz em parceria com o Nuno Artur Silva, que escrevia as histórias. E em 93 o Nuno Artur já me tinha falado, e eu já tinha conhecido este livro do Dinis Machado, chamado O que diz Moero, um livro absolutamente fabuloso de 77, que é assim para mim o grande livro do pós-25 de Abril em Portugal. E o Nuno Artur era um livro fetiche dele, eu conhecia o Dinis também, ele já tinha feito umas leituras com o José Pedro Gomes e com o António Feio, de partes desse livro, principalmente de uma memorável cena de pancadaria no Bairro Alto. O Dinis Machado cresceu como miúdo no Bairro Alto em Lisboa, o pai dele tinha lá um restaurante e era árbitro, e o Dinis descreve nesse livro de maneira incrível a chegada dos marinheiros, dos camões, dos marinheiros que chegavam e que entravam para o Bairro Alto para se irem divertir, e que muitas vezes eram recebidos à pedrada e à pancada pelos habitantes do Bairro Alto. Bom, então e o livro tem essa coisa fabulosa que é assim uma mistura de uma espécie de neorrealismo feliniano com uma coisa onírica tipo Miró, passada em Lisboa. E então o que acontece é que o Nuno Artur diz-me que está a escrever uma versão para teatro disso. Ainda por cima era uma tarefa um bocadinho utópica, porque o Dinis já tinha tido vários ameaços de adaptações do que diz Moero, que era um livro, é um livro com imensas edições, é um clássico, mas nunca nenhuma foi avante, e de repente o Nuno Artur queria ir para a frente, o António Feio e o Zé Pedro Gomes queriam montar essa peça, e o Nuno veio ter comigo, porque eu fazia as bandas desenhadas com ele, a perguntar se eu não queria ter os meus desenhos projetados, desenhos de Lisboa projetados durante a peça. E enfim, eu achei que sim. Estamos em 93, eu não tinha um computador, os computadores eram uma coisa que a gente via lá os americanos mexerem neles vestidos de batas brancas. Eu não fazia a mínima ideia como é que isso poderia ser feito, e quando a gente faz uma primeira reunião, o António Feio, que era realmente um ser muito particular, volta-se para mim e diz assim: vá, tu não queres fazer tudo? Eu disse: fazer tudo o quê? Fazer tudo, fazes os figurinos, fazes os cenários. Tu não sei nada de teatro, eu nem vou ao teatro, eu não faço a mínima ideia. Vai lá, faz lá. Então eu fui para casa a pensar à rasca. E então conhecia um rapaz que fazia cenografia, principalmente para televisão, mas também para teatro. Fui falar com ele, ele disse: sim, faço, isto parece muito interessante. E foi ao António e disse: António, eu tenho este amigo, ele faz cenografia, eu faço os desenhos e ele faz a cenografia. Não, eu quero é que faças tu. Bom, aquilo a gente andou naquele empurra, até que eu, pronto, tive de me aguentar à bronca, mas tive uma grande sorte de principiante, é que realmente tinha um encenador muito experiente e uma pessoa, o António, ainda hoje a gente encontra imensos atores, estou-me a lembrar do Nuno Lopes, da Carla Galvão, uma série deles, de pessoas que passaram pela formação do António Feio. Era uma pessoa com uma capacidade enorme realmente de inspirar as outras pessoas, e ao mesmo tempo essa pessoa de me passar a carta branca a mim, que era um miúdo que não percebia nada daquilo. E portanto, por outro lado, atores muito experientes, qualquer um deles. Depois tinha o Nuno Artur, que era uma pessoa, que era quem estava a escrever, no fundo, a peça, essa versão do livro, que era uma pessoa com quem eu tinha, obviamente, o hábito de trabalhar com o texto dele. Fazíamos a banda desenhada junto, que também é uma linguagem mista.
e ainda tinha a cereja no topo do bolo, que era ter o Nuno Rebelo, dos Moerif Dada, a fazer a banda sonora, que era uma banda que eu admirava imenso, era uma pessoa também muito inspiradora. O melhor disto tudo é que isto ia ser feito no Dona Maria e, portanto, eu podia beneficiar de uma equipa como deve ser para me produzir aquilo. E então houve realmente ali um momento crucial, eu acho que é a minha grande história de sorte, da minha entrada na cenografia, que é, eu vou ao Dona Maria e tenho uma reunião marcada, portanto eu desenhei, porque era a única maneira que eu sabia, eu desenhei os figurinos, os cenários e tudo como se fosse uma banda desenhada, fiz desenhos como se fosse uma banda desenhada. Portanto desenhei o Zé Pedro, gordo, todo redondinho, com uma cara com um nariz diferente, tudo fiz como se fosse um personagem de banda desenhada. E cheguei à reunião com a equipa de cenografia, que eram 3 pessoas, e todos com um ar muito sérios, comecei-lhes a mostrar aqueles desenhos, não havia desenhos técnicos, não havia grandes coisas medidas, havia aquilo tudo, começo-lhes a mostrar, e eles ficaram com aquilo na mão para pensar como é que aquilo se podia fazer ou não. Agora corta, passamos para depois da estreia, um dos rapazes que fazia parte da equipa diz-me para mim, depois de termos estreado, olha, sabes uma coisa, quando tu lá foste naquele dia, quando tu foste embora, nós voltámos os 3 uns para os outros e decidimos assim, então vamos lá, a gente vai lixar este gajo ou vai safá-lo? E eu tive sorte, eles resolveram me safar. E basicamente foi isso, quer dizer, foi possível eu entrar assim com os meus desenhos, porque realmente tive uma equipa extremamente experiente, extremamente profissional, que conseguiu dar uma consistência àquilo. O que aconteceu, e estava-me a rever muito quando a Ana estava a falar agora da história da sala de ensaios, que quando as costureiras fizeram o fato do Zé Pedro, tinham embotijado, ou seja, tinham um grande enchimento, não é, por dentro, e depois, mas aquilo tudo com um acabamento impecável. O primeiro dia em que eu chego ao ensaio e o Zé Pedro Gomes estava com aquilo vestido, eu fiquei absolutamente maravilhado, assim, tipo o Cinema Paradiso, fiquei maravilhado a olhar para ele, porque de repente ele não era o meu desenho, ele estava para lá do meu desenho, ou seja, ele tinha tornado o meu desenho mais vivo que alguma vez ele poderia ser. E nesse dia eu percebi uma coisa, que era que os performers eram outra coisa que os desenhos nunca poderiam ser, ou seja, os desenhos podem aludir, podem fazer uma ilusão, podem convocar, mas os performers realmente existem, eles estão mesmo lá, eles existem mesmo, eles estão vivos. E foi isso que me ganhou para a cena, foi isso que me ganhou para as artes performativas, e eu quis desenhar também em cena, quis fazer a minha coisa. Então tive ali uns 2, 3 anos que colaborei com o António e com o Zé Pedro em algumas coisas, como figurinista e como cenógrafo, e apercebi-me de uma coisa, que eu não percebo nada disto. Eu não percebo nada disto, quer dizer, eu passei a minha infância toda a ler banda desenhada, eu fiz mais páginas de banda desenhada não publicadas do que publicadas, foi assim que eu aprendi essa linguagem, mas eu não percebia nada daquela linguagem, então eu decidi ir fazer um mestrado de cenografia para Londres, e essencialmente decidi ir para Londres embebedar-me de espetáculos, ou seja, ver o máximo número de espetáculos de todos os géneros que pudesse, para poder ficar a perceber alguma coisa. E nessa experiência há uma coisa que eu entendo, que é, eu entendo que eu não quero fazer cenografia, ou seja, eu entendo que eu achava tudo aquilo muito parado, eu tinha tido, a música também sempre fez parte da minha vida, eu tinha tido bandas de adolescência, tinha uma banda mais ou menos a sério, quando entrei nas Belas Artes em Lisboa, depois deixei de tocar e eu realmente olhava para aquilo e dizia, não, eu também quero fazer, eu também quero brincar, porque eu percebia que o grande fascínio do palco e da performance era justamente essas pessoas estarem vivas e estarem ali a acontecer com acidentes, com esquecerem-se, com enganarem-se, com fazerem de outra maneira, com o que quer que seja. Isso era o mais fascinante daquilo tudo, ou seja, construir coisas ou fazer coisas para estarem lá paradas ou iguais todas as noites, para mim não interessava. E, portanto, dessa aprendizagem que eu fui um bocadinho fazendo, quando eu voltei para Lisboa, eu comprei o meu primeiro computador portátil e percebi que se eu ligasse a um projetor vídeo e se tivesse uma mesa Wacom, que eu tinha comprado em Londres, com uma cantinha que fazia às vezes do rato, eu podia desenhar e ter esses desenhos projetados em cena. E então eu comecei-me a dedicar a fazer isso, primeiro com os músicos, a trabalhar, portanto, em duetos, comecei num dueto com o Paulo Curado, mas quis muito cedo começar a montar os meus próprios espetáculos,
em que esses desenhos que eu fazia em cena, que eram projetados, eram simultaneamente cenografia e luz, a luz que iluminava aquilo que estava a acontecer. Portanto, eu consegui trazer a minha vontade adolescente de ser músico, e no fundo aquilo que eu faço hoje, desde essa altura de 2003, a metade da minha vida é passada a fazer espetáculos destes, a desenhar ao vivo, e no fundo lá estou eu com a minha guitarra, o lápis e o desenho é a minha guitarra. E esse prazer imenso, particularmente porque eu hoje em dia a maior parte dos meus espetáculos são feitos em ambiente de composição espontânea, de improviso, e portanto realmente não se sabe o que vai acontecer. E isso, por isso, em contraste com o trabalho do desenho de estúdio, que é um desenho geralmente projetual, ou seja, que a gente vai fazendo as coisas evoluírem com métodos mais restritos ou menos restritos, mas as coisas vão se construindo até estarem finalizadas. Ali nunca nada está finalizado, o que há é um curso de tempo em que está a acontecer uma coisa, e eu acho que para mim isso é a coisa mais fascinante realmente das artes performativas e do desenho na arte performativa, é que é uma série de tempo na qual acontecem imensas coisas. Muito obrigada. Raquel, queres acrescentar agora a tua experiência? A minha experiência. Então, como a Ana e o António, a minha ligação com o desenho acho que não se sabe quando é que tem um início e não se saberá quando será o final, não é? Porque é aquelas coisas, uma relação que começa mesmo de muito cedo e portanto o desenho também era para mim uma espécie da minha forma de comunicar, eu estava sempre a desenhar. Andei muito aos trambolhões a tentar perceber para que áreas é que iria, e um dos meus trambolhões foi um curso de cenografia e figurinos. Foi assim a coisa para onde eu comecei e onde me liguei à questão do desenhar, desenhar para um espaço, para um texto. E aquilo que a Ana estava a dizer há bocado, de nós dialogarmos com o texto e desenharmos para ele e estarmos ali a conversar com ele, depois acabou por me levar também para os livros e para a parte de ilustração, onde eu estou mais confortável e onde costumo trabalhar mais. Portanto, de vez em quando ainda faço alguns trabalhos de cenografia, de figurinos, mas ao contrário daquilo que o António estava a falar do prazer, a mim eu tenho um enorme prazer, é uma coisa que é super, nos suga imensas energias e depois me deixa sempre com um amargo de boca, porque é uma coisa que acaba logo, não é? É a coisa do efêmero. Acho que dá um bocadinho cabo de mim e não lido muito bem com essa perda no final de cada espetáculo. O desenho, no fundo, é um bocado é o processo, é uma pesquisa, é aquilo que faz com que as coisas se materializem, que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a chegar a conclusões. E que depois pode materializar ou não, o desenho pode ser só o processo, uma espécie de caminho que não tem fim, não é? E que depois pode-se materializar em ou objetos, ou desenhos, ou coisas que se projetam. Já fiz também alguns espetáculos em que desenhei ao vivo. Não é uma coisa que eu gosto muito, ao contrário do António. Cheguei à conclusão que gosto muito de trabalhar sozinha no meu cantinho, e tenho dificuldade nessa questão do olhar do outro em cima de mim. Gosto muito de estar no meu canto, o que acaba por ser também um bocadinho contrário ao espírito do teatro. Eu acho que uma das coisas que me fez
estudar cenografia e figurinos foi um bocado lidar contra uma espécie de agora vais trabalhar em equipa, porque eu sempre fui assim um bocadinho bicho do mato, e então fui tirar um curso de teatro em que tinha que trabalhar com imensa gente ao mesmo tempo, e todo o conceito da pesquisa, daquilo que é necessário para levar uma peça à cena, é essa questão de estarmos todos juntos a pensar sobre uma coisa, e cada um traz ideias diferentes e cada um mostra perspectivas diferentes, e havemos de chegar ali a um objeto que será uno, não é? Único e que junta todas essas vontades. Mas pronto, então ando sempre às vezes assim um bocadinho, quero mais estar no meu cantinho, e por vezes chamam-me para estas coisas mais coletivas em que eu tenho que desenhar de outra maneira. Mas Queres explicar um bocadinho aquilo que fizeste para a exposição? sim. A ideia, quando a Ana me falou nesta exposição, eu também a questionei um pouco, porque eu não tenho assim tanto trabalho na área da cenografia e figurinos, de desenho para o espaço, nem desenho ao vivo, nem coisas, não tenho assim tanto trabalho. Mas comecei assim a olhar para uma série de trabalhos, de alguns trabalhos que eu tinha feito, e mesmo de alguns livros, e comecei-me a perceber que existia uma espécie de ligação entre esses vários trabalhos que eu tinha feito, e o ponto de ligação era a questão da linha, e que a linha era no fundo quase como o elemento inicial do desenho. Pronto, será o ponto em movimento, que é a linha, e essa linha depois pode-se transformar em muitas coisas. Portanto, na área do desenho pode-se transformar em desenho, mancha, risco, textura, uma série de coisas, e essa mesma linha pode ser palavra, pode-se transformar, pode ser um movimento, pode ser uma coisa no espaço, a linha pode-se materializar, e então interessava-me pensar nisso, como é que a linha, que é eventualmente os nossos esboços, aquilo que nós vamos construindo, se depois se pode materializar numa coisa que é o espaço das nossas vidas, ou o espaço do teatro, e essa questão de passar do caderno, passar de uma coisa que também que tem um certo, que está contida dentro de um pequeno, de uma folha, de um caderno, pode-se transformar e depois mudar de escala, se materializar e tornar-se tridimensional. Portanto, uma coisa que refletisse uma espécie de vários estágios em que a linha se pode, em que podemos ver a linha a acontecer, não é? E depois eu faço assim às vezes assim uns workshops com miúdos e não sei o quê, e falo muitas vezes nessa questão da linha, porque a linha, depois comecei a pensar um bocadinho sobre isso, a linha está em todo lado, nós conseguimos ver linhas em todo lado, e elas ajudam-nos a simplificar o mundo, ajudam-nos a representar o mundo, elas transformam-se, podem ser o som, a linha pode ser o som, pode ser o movimento, pode ser coisas pode ser a comunicação, pode ser a forma que nós olhamos para o outro, e é uma espécie de linha, não é? Porque é uma ligação, e nós fazemos uma ligação com o outro direta. A linha também pode ser a luz, e pronto, e foi um bocadinho essas várias coisas que andavam aqui assim um bocadinho a germinar na minha cabeça, que resolvi tentar passar para a sala, para a minha sala no Túnel da Saudade. Temos aqui um comentário da Maria José Pessoa que diz: eu bem me envolvi nessas linhas, incluindo as da citação manuscrita que estava na sala.
Eu penso que esta passagem, esta ideia da passagem da página para o espaço é aquilo que está subjacente a todas as dificuldades e também alegrias, né, deste trabalho. E vocês fazem-no de maneiras diferentes. Eu lembro-me, por exemplo, da Ana, a questão era, então, está bem, eu estou aqui a desenhar no caderno, mas como é que a gente materializa isso, não é? Queres falar de alguns exemplos da forma como isso foi possível fazer? Porque eu sei que eles estavam na exposição também, daí a minha pergunta. A primeira experiência de todas foi aquela que mais me deixou boquiaberta, não é? Aquela coisa que o António estava a falar quando chega e vê a pessoa vestida com o figurino, a sério, não é? De repente aquilo passa a ser outra coisa. Mas faz-me um pouco lembrar quando tu me disseste que a ilustração ia ser luz, logo na peça da Sofia, não é? Eu estava a desenhar aqueles cenários de cada uma das histórias, a floresta, ao fundo do mar, os cenários da Fadoriana, e tu dizias-me que aquilo ia ser luz, mas eu não fazia a menor ideia do que é que aquilo ia, do que é que isso significava, no fundo, não é? Nem fazia a menor ideia do que eram globos, portanto, houve toda uma série de coisas que eu aprendi e depois aprendi a fazer, e lembro-me perfeitamente da sensação que foi quando o primeiro globo foi aceso e se viu a ilustração desenhada no tapete, quer dizer, aquele tapete de repente todo branco ganha, e fiquei completamente banzada com aquela com aquela coisa, e assim, que cena incrível. E lá está. Depois todas estas o Manuel, por exemplo, foi completamente diferente, não é? Aquela coisa de estarmos no ensaio, e também o espírito da peça era completamente distinta, a questão da brincadeira constante. O Manuel tem essa coisa. E também foi muito bonito fazer o Manuel, porque eu nunca tinha lido Manuel António Pina, portanto a descoberta do Manuel António Pina foi assim para mim, tipo, uau, porque é que só agora é que eu estou a ler este tipo? Mas à medida que foi muito bonito o processo de trabalho, porque o travar conhecimento com aquele autor, lá está, e sendo ilustradora, isto processa-se sempre de uma maneira, ou seja, deixa-me lá ver o que é que este tipo diz, não é? E quando ouvimos o que ele tem para dizer, ficamos completamente estarrecidos. E depois, quando começamos a ver as coisas a acontecer em palco, por exemplo, eu lembro-me, estávamos a fazer aquela primeira cena, a Sara e a Rita vão de mãos dadas para a escola. Não é a Sara e a Rita. Se calhar é o Rui e a Ana. Não é o Rui e a Ana, é o Rui e a Sara. E eu estava a ver aquilo e estava a desenhar caras nos cadernos, e pensei assim, bom, e se eles tivessem máscaras? Não é? Se aquilo fossem folhas de papel que eles pudessem trocar? E logo ali experimentámos com umas cartolinas que tínhamos ali eventualmente à mão, e pronto, e aquilo resultou, e é muito bonito de estar no local, e de repente toda a cena se muda porque o desenho entra em cena. Embora eles não tivessem a perceber grande coisa do que é que aquilo significava aos atores, eu lembro perfeitamente de eles estarem perfeitamente, mas não estamos a perceber bem qual é o efeito que isto está a ter, porque eles não conseguiam ver o que nós estávamos a ver, lá está. Isto depois também é muito engraçado pensar nestas questões, o que é que um bocado como o filho, não é? Aquilo que nós vemos, a parede que não existe, e que há um personagem que está dentro de casa, mas a parede não existe, mas nós conseguimos perceber que está ali uma parede, nem que seja porque está ali uma linha traçada. E então imaginamos logo coisas que não são visíveis, coisas que são inventadas. Estas coisas da invenção e da imaginação, de repente a nossa cabeça começa a funcionar mais para o lado mágico, e essa coisa do teatro dá-nos isso. Eu acho isso é sempre surpreendente quando isso acontece. Ana, desculpa, acho que o António Já consegui. Fiquei sem internet. Já está. Desculpem lá, estávamos onde? Não, Eu gostava de tentar ligar esta ideia da primeira linha sair do caderno e depois se transformar em ação e eventualmente em ambiente, e depois dele tomar conta de tudo aquilo que a gente vê e sente.
E tenho alguma curiosidade para saber o que é que o António pensa disto, porque uma das primeiras discussões que se teve no que toca a esta exposição foi da possibilidade ou não de tomar conta da sala toda, que tecnologicamente era complicado de fazer, dado os limites da própria sala, mas e depois tu teres transformado aquilo numa pequena sala. Queres-nos explicar como é que isso aconteceu? É muito engraçado esta questão, às vezes, até do conceito. Eu normalmente gosto de fazer fazer as coisas e pensar nelas depois. Fazer e depois pensar sobre o que se fez e depois continuar a fazer, não é? E, portanto, isto para dizer que, por exemplo, aqui o que aconteceu, ou seja, aquela maquetezinha da própria sala, dentro da própria sala, começou por acontecer porque eu não estava satisfeito com a primeira ideia, que era mais óbvia, que era fechar as janelas e projetar na portada das janelas aquilo que não se via da vista, não é? Só que quando, pronto, eu fui visitar o espaço, as portadas têm uma tinta de óleo que tem um certo brilho, o vídeo ia projetar mal em cima daquilo. Eu realmente fiquei às voltas a pensar nessa solução, se projetava na parede, até que às tantas pensei, não, então vamos criar um simulacro, não é? Porque a própria ideia do teatro é essa, não é? E eu, por exemplo, devo dizer que mesmo do ponto de vista cenográfico, de cenografia de teatro, as coisas mais mágicas para mim, mais fascinantes que eu assisti, foram coisas em que o simulacro estava toda à vista. Estou-me, por exemplo, a lembrar da experiência de ver em Tóquio, no Kabuki, de ver uma coisa tão simples como eles tinham uma casa que tinha uma janelinha e, portanto, por trás tinha um telão pintado e às tantas o herói parte num barco e eu vejo eles a virem de fora da casa com um barquinho assegurado com os postes e depois passam por detrás da casa e o barquinho passa pela janela. E eu fiquei assim, porque é incrível, porque é assim, é o facto de eles nos estarem a mostrar como é que aquilo é feito, que faz quando a gente olha para aquela janela e que a famosa condição do teatro, que é a suspensão da nossa incredulidade, de repente se torna mágica, porque nós temos o nosso cérebro a maravilhar-se com a magia daquilo e ao mesmo tempo a dizer-nos que sabe como é que aquilo está a ser feito, não é? Então esse tipo de ideia de simulacro foi o que eu pensei, então pronto, então fazemos o simulacro, então fazemos uma maquetezinha da sala e depois, porque isto tem tudo um bocadinho também a ver, vem tudo um bocadinho, bom, está lá a projeção porque, como vos disse, o desenho em cena para mim quase sempre foi através da projeção, não é? E portanto esta também seria a maneira natural de o trazer para aquele espaço, mas porque eu passei os meses do confinamento a desenhar furiosamente em casa e a fazer várias coisas. E houve duas das muitas coisas que eu fiz. Uma foi pintar a vista da minha janela com as minhas aguarelas todos os dias, o que é aquilo que acontece naquele dispositivozinho, de facto, são as vistas da minha janela, não é? Fechado em casa. E a outra foi ir buscar e selecionar dentro dos meus sonhos que eu registro desde há quase 20 anos, que eu escrevo os meus sonhos, escrevê-los em post-its amarelos e começar a cobrir as minhas paredes, o que em si também é uma instalação espacial, não é? Esses sonhos todos tornados post-its e depois escolher uns quantos. Então, uma coisa que eu senti desde a nossa primeira reunião sobre isto é que disseram-me logo esta coisa de que o centro era uma casa com várias salas. E, portanto, eu pensei logo que ia ter um quarto, não é? Eu ia ter um quarto, ia alugar um quarto. Depois, há uma coisa nas artes performativas que, para mim, é muito sensível, é muito presente, que é duas coisas. Uma é a ocupação. Nós ocupamos sempre um espaço nas artes performativas. Na realidade, aquele espaço não nos pertence, nós ocupamos-lo. É a própria natureza daquele espaço é ser ocupado. E nós vamos para lá, basicamente, fazer palimpsestos. Vamos escrever sobre aquilo que já lá está, não é? Sobre aquele espaço. E, portanto, eu sabia que eu queria pensar qual é que ia ser o meu palimpsesto na sala 1 do Centro Cultural Penedo da Saudade. A outra questão que eu acho que também acontece muito nas artes performativas é que quando nós chegamos a um espaço nós vamos ativá-lo. Eu pelo menos gosto de pensar dessa maneira. Aquele espaço está assim numa espécie tipo o nada antes do Big Bang
não é tal e tudo, mas ainda não deu a faísca, não é? E, portanto, somos nós que nessa ocupação vamos ativar e vamos fazer a faísca sobre esse espaço, não é? E, portanto, eu estar de alguma maneira a fazer aquela maquete, a reduzi-lo, eu de alguma maneira estava a ativar aquele espaço, porque eu estava a dizer, este espaço é o meu quarto. E o que eu percebi é que talvez com a maquete isso fosse mais efetivo do que se eu fosse simplesmente projetar, colocar um projetor naquele espaço, não é? Então é um bocadinho isto, não é? Ou seja, eu quando penso no meu desenho em cena, em performance, eu acho que ele vem sempre indissociável do espaço onde ele está a acontecer. Isso é uma coisa que não se... Claro que quando eu vou escolher um papel branco ou preto, A4 ou A2 ou quadrado ou um muro, claro que eu também estou a escolher um sítio onde inscrever o meu desenho. Mas, não sei, acho que isso na performance, com a própria tridimensionalidade e todas as vivências que esses espaços onde acontecem as peças e as artes performativas, acho que é inevitável que eu entre nesse espaço e que sinta o desenho desse espaço ou os desenhos desse espaço. Muito obrigada. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar antes de nós encerrarmos a conversa? Eu só queria dizer uma coisa ao António, mas sim, em relação àquilo tudo que ele acabou de dizer, porque fizeste um brinquedo, não é? A sensação que uma pessoa entra naquela sala assim, olha aqui o brinquedo do António. Eu fiz um desenho sobre essa tua ocupação com faísca, como há bocado lhe contaste. Lhe chamaste, de facto há um menino que brinca com aquela casa, com aquele quarto, porque aquilo de repente transforma-se num pequeno brinquedo e é muito bonito por causa disso, de repente aquela ocupação e a surpresa, assim, o que é isto? Fez um quarto pequenino, fez um brinquedo para nós brincarmos, é muito bonito, muito fixe. Mas eu acho que se calhar, tanto tu como a Raquel, por aquilo que disseram, eu acho que nós partilhamos todos dessa coisa, que é o desenho e o papel, que nos gera esta postura debruçada, encaracolada sobre a bidimensionalidade, não é? Fechada em ostra. De repente a gente chega a uma sala de teatro ou um espaço desse e a única maneira da gente lidar com isso é de facto ver isso como o nosso quarto de brinquedos, não é? E como toda a gente como aquilo ser uma espécie de festa Eu estou-me a lembrar que uma das coisas mais engraçadas, de facto, que aconteceu neste meu percurso com o desenho em cena foi uma altura em que eu fui parar este kindergarten organizado por uns alemães em Stuttgart. Fizeram cá em Montemor Novo e fizeram em Stuttgart comigo, pelo menos. Que eles organizam uma coisa chamada campo, que é um campo, tipo campo de férias, que é uma semana para artistas visuais que trabalham com cena e músicos. E então juntam-nos todos e durante 5 dias vão-nos combinando em vários grupos, uns com os outros, agora fazem estes, agora fazem aqueles. E depois temos de preparar uma coisa para no fim de semana vêm as pessoas e a gente apresenta aquilo que teve a fazer. E é exatamente esta sensação de que estamos todos num campo de férias, estamos todos sabes, metem-nos numa sala de brinquedos, depois há os brinquedos e há os vestidos para vestirmos, agora eu vou vestir-me de princesa, eu visto-me de capuchinho vermelho, não é? E eu acho que brincar é a única maneira da gente realmente se divertir nisto, não é? Uhum. Ela sim. Muito obrigada a todos. Eu se calhar ficamos por aqui. Cristina, não sei se queres encerrar. Mais uma vez obrigada. Quem tiver a oportunidade, a exposição ainda está aberta mais uma hora, coisa assim. Para quem também tiver interesse, pode facilmente procurar os nomes destes artistas e também da Letícia, que não pôde estar presente, e tentar perceber de que maneira é que eles vão desenvolvendo o trabalho deles. Muito obrigada e boa tarde.
E já me ouvem? Já está? Já está. Já está! Mas olha que aqui continua a dizer que está Espera aí, ao espera vivo. aí, espera